ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube, eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o programa de hoje, quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. A comunicação corporativa, por si só, é uma complexa atividade na medida em que se propõe a conectar diferentes atores em torno de temas relacionados à atividade econômica e produtiva de uma determinada marca ou organização. Muitas vezes, e na maioria das vezes, esses atores têm percepções conflitantes, interesses distintos, e aí está o grande desafio e fascínio da comunicação. Mas, se, de um modo geral, a comunicação corporativa, para qualquer área de atividade, é algo desafiante, para alguns segmentos, em especial, a comunicação se torna ainda mais complexa esse é o caso das áreas relacionadas à saúde. Para a gente entender os desafios de se fazer comunicação corporativa nesta área, na área de saúde, mas também para entender as oportunidades que se apresentam ao observador mais atento, o Comunicação SA de hoje recebe Aline Pazecchini, que é gerente sênior de comunicação farmacêutica para a América Latina da Bayer, e Lilian Torres, coordenadora de comunicação para as divisões Pharma e Consumer Health, também da Bayer. Aline, seja muito bem-vinda ao Comunicação SA. Oi, Marco. Olá, pessoal. Obrigada. É um prazer estar aqui falando de um assunto que a gente vive no dia a dia e conversa pouco muitas vezes, né? Muito bem. A Lilian também está com a gente aqui. Lilian, muito obrigado pela sua presença no programa de hoje. Prazer é meu, Marco. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui hoje. De fato, como a Aline falou, é apaixonante trabalhar com saúde, ainda mais em comunicação. E hoje a gente vai bater um papo super bacana sobre isso. Vamos lá, então. A Bayer é uma marca de muita tradição no Brasil e no mundo. Ela foi criada, se eu não estiver errado, em 1863 e é uma empresa pioneira na área de saúde, tem uma enorme gama de produtos. Então, eu gostaria de começar a nossa conversa de hoje entendendo um pouco mais sobre as áreas as quais estão sob a responsabilidade de vocês. E aí eu quero começar com a Aline. Aline, por favor, como é que é essa área de comunicação farmacêutica para o Brasil e América Latina? Claro, Marco, vamos lá. A gente tem uma estrutura Brasil, né? Então, a gente tem a nossa VP de comunicação, que é a Malu Weber, e abaixo dela estamos nós, eu, a Lilian, e a pessoa responsável pela área de Crop Science, que é a área agrícola, e a pessoa responsável por comunicação corporativa, que olha a marca Bayer como um todo, né? Então, nós quatro estamos embaixo da Malu, a Lilian e eu aqui olhando para negócios de saúde. Então, até 2022, a gente trabalhava de forma separada, então eu olhando muito mais para o negócio farmacêutico, que, grosso modo, são os medicamentos que são prescritos, né? E a Lilian olhando para a divisão consumer. Ano passado, a gente sentou junto, conversou, falou, por que não trabalharmos juntos? Porque, afinal de contas, quem está fora do nosso portão Bayer é tudo Bayer, né? O Bepantol ou alguma marca prescrita são ligados ao autocuidado, à saúde. Então, propusemos aí uma sinergia de áreas. Os negócios atuam separados, mas a gente, como área de comunicação, vem atuando, aí a gente está entrando no segundo ano de maneira conjunta. Então, o que vem beneficiando não só a gente como profissional, em termos de aprendizado e de desafios diferentes, como o próprio negócio, que a gente acaba facilitando certas sinergias que muitas vezes não aconteciam simplesmente porque não havia quem fizesse essa ponte, né? Então, dou um exemplo muito claro.
A gente é muito forte, por exemplo, em cuidados com a saúde da mulher. Quando eu falo de negócio farmacêutico, eu falo de contracepção, né? Lançamos a pílula aí 60 anos atrás, e desde então a gente vem modernizando, hoje muito forte com dias hormonais. E na divisão consumer, a gente tem toda a linha de vinhos, né? Que são marcas que conversam diretamente. Então, a gente entendeu que era um ganha-ganha para o negócio, para a imagem reputacional da Bayer e para a gente como profissional. Então, hoje a gente tem um time, nós duas estamos abaixo da Malu, e o nosso time, que agora a gente chama de time saúde, não existe uma pessoa que olhe só para um negócio. Todo mundo tem um olhar tanto para marcas estratégicas da farma quanto da consumo, né? Então, isso para Brasil. E aí eu brinco que eu sou meio a meio, né? Que a minha outra metade é América Latina, e é uma coisa um pouco complexa as estruturas dentro da Bayer, porque é óbvio que o Brasil está na Latam, mas a gente atua, né, país de forma separada da região. Então, minha outra metade, aí sim eu tenho um reporte global para a América Latina, então eu olho aí só a divisão farmacêutica, né? Eu olho para tudo que é reputacional ligado à Bayer Pharma na América Latina. E quando nós falamos de América Latina, estamos falando exatamente de que países? México para baixo. México para baixo, todo mundo. Todo mundo. Um baita desafio. Vamos lá, Lilian. Não tão, não menos desafiador deve ser a sua área, que também lida com a relação de consumo. Conta para a gente como é que é a estrutura, por favor, da sua área de Pharma e Consumer Health. A Aline acho que resumiu super bem como que a gente vem atuando. Então, até 2021, eu estava responsável por todo o negócio de consumer, diferente de farma. É o negócio onde a gente tem os medicamentos, produtos de autocuidado isentos de prescrição médica. E aí, a partir de 2022, a gente já passou a atuar como time saúde. Então, eu continuei cuidando de todo o negócio de consumer health, mas também incorporei oncologia e saúde feminina, que são dois negócios que pertencem à divisão de farma. Né? E eu acho que a Aline trouxe muito bem, ela trouxe um exemplo de saúde feminina, e a gente tem vários outros exemplos, como, por exemplo, quando a gente fala de oncologia, é lógico que a gente precisa falar das particularidades do negócio, mas o paciente oncológico, por exemplo, ele tem uma pele super sensível, super delicada, e em consumer a gente tem Bepantol, por exemplo. A gente tem na divisão farmacêutica, a gente fala sobre diabetes, que também é um paciente que tem uma pele super sensível, e a gente traz a sinergia de Bepantol também. Então, a gente está entrando no segundo ano com essa sinergia, e a gente tem feito muitas ações que estão beneficiando aí ambos os negócios, a Bayer como um todo. Tudo bem, eu fiz aqui a abertura e também na fala de vocês ficou patente o desafio que é se fazer comunicação num setor tão regulamentado como é o setor da saúde. Então, mesmo assim, a gente tendo essa percepção, eu queria propor para vocês da gente olhar um pouquinho e ver exatamente no que se difere a comunicação praticada na área de saúde com a comunicação desenvolvida em outros ramos de atividades que, por certo, vocês já passaram por eles. Podemos seguir como? Pergunto primeiro para a Lilian, para a Aline, seguimos com a Aline, pode ser assim? Bom, Marco, em saúde, de fato, a gente tem uma natureza super sensível, né? É um setor que, de fato, a gente tem informações super complexas e técnicas, e também é um ambiente super regulamentado. E a comunicação, ela entra aí com um papel super estratégico, porque é necessário que a comunicação seja super clara, empática. Eu costumo falar que a gente precisa falar a mesma língua que o consumidor ou do paciente, né? A gente precisa traduzir todas essas informações técnicas, seguindo as regulamentações, para que esse paciente, esse consumidor, ele entenda o que a gente está querendo falar e a gente possa empoderar esse paciente para que ele tome as melhores decisões para a vida dele e possa sentar junto com o médico e escolher, por exemplo, os melhores tratamentos para ele. Aline, se ela quiser me complementar.
Exato, porque a gente tem regras, né, como você mencionou, Marco, não sei se todo mundo que está nos ouvindo ou nos assistindo conhece a fundo. A gente, por exemplo, no setor farmacêutico, a gente não pode falar marca de produto, a gente não pode falar benefícios, a gente não pode induzir ao uso, diferente de outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, que a gente às vezes até se choca que você está vendo ali uma propaganda no meio do jornal de um medicamento, né, prescrito. Então, isso torna a forma de levar a informação diferente, né? Então, a gente trabalha muito campanhas de educação, de conhecimento da população, e aqui eu estou falando muito mais de público leigo, via imprensa, tem muitas campanhas digitais que a gente também roda, seja nos nossos próprios canais ou via parceiros, né? E a área médica que se relaciona diretamente com médicos. Então, a gente ali tem um papel muito secundário. Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado. E existem formas de fazer isso, sempre tendo em mente, né? Muito mais do que o que é importante só para a Bayer, o que é importante para público-alvo, né? Então, lançamos um medicamento que tem relação com o paciente com diabetes. Então, o que esse paciente, né, é interessante para ele ouvir, que ele ainda não ouviu? Qual a idade dele? A melhor forma é eu chegar via TikTok? Talvez não. Qual a melhor forma de eu engajar essa pessoa, né? Então, a gente faz um trabalho muito preciso nesse sentido, e a gente tem um cuidado muito grande em trabalhar de uma forma muito qualitativa, né? Então, não sei como estão em outras empresas, está isso em outras empresas hoje, mas foi-se o tempo na Bayer também, né, de que a meta são X matérias, e no ano seguinte é X mais 10%. Hoje a gente tem uma preocupação muito grande em entregas qualitativas, né? Então, de eu realmente fazer uma ação, nem que seja uma ação hero, mas que vai ter o impacto que eu quero dentro do público-alvo que faz sentido. E aí a gente tem diversas formas de chegar nesse público. Então, seja via redes sociais, a gente tem nossos canais, por exemplo, a gente vai, aí um spoilerzinho, em breve está no TikTok também. Então, tem os nossos sites, tem imprensa, a gente faz campanhas também, branded content, muitas vezes a gente apoia projetos de associações, né, de pacientes ou associações médicas, a gente encontra formas de gerar debate que levem o tema e tragam, a gente sempre tem um cuidado também muito grande de trazer porta-vozes que não são só a gente falando da gente mesmo, né? Então, pessoas que estão vinculadas àquele assunto, ou àquela doença, ou àquele tema, e que consigam trazer visões diversas ali, sempre tendo o conhecimento como né, o objetivo ali de impactar. Eu acho que é importante trazer aqui também sobre personalizar a comunicação, né? Então, antigamente a gente fazia um press release e disparava de forma nacional. E não é mais assim que tem que ser feito, né? O Brasil é enorme, a gente tem várias culturas diferentes aqui, então a gente precisa chegar nesse paciente, nesse consumidor, de uma forma que a gente vai falar a mesma linguagem que ele e ele vai entender. Então, há alguns anos atrás, a gente fez um lançamento, por exemplo, da nova linha de Bepantol Derma, que foi desenvolvido especialmente para a pele da mulher brasileira, mas a mulher brasileira, são várias, né? Então, como que a gente vai tratar essa comunicação? Então, a gente rodou uma pesquisa, Brasil todo, com várias mulheres, e a gente não soltou um press release nacional. A gente foi falar com a imprensa do Nordeste sobre aquela mulher do Nordeste, sobre a pele, o quanto, não só uma questão cultural, mas climática, inclusive, né, que tem todas essas interferências. Então, esse é só um dos exemplos, mas a gente vem trabalhando muito dessa forma personalizada, e sim, o ambiente é super regulamentado, mesmo em consumer, onde a gente é isento de prescrição, mas a gente tem sim algumas regulamentações, mas a gente acredita muito aqui na Bayer que a criatividade ela pode quebrar barreiras e a gente consegue inovar nas ações de comunicação. Muito bem. Se eu puder só acrescentar aqui, Marco, acho que também tem um ponto e que a gente vem endereçando e vem trabalhando de um certo
desconhecimento sobre o funcionamento da indústria farmacêutica, o que gera, em alguns públicos, um certo preconceito em relação ao funcionamento da indústria, né? Então, a gente sabe, tem a indústria multinacional, a Bayer, por exemplo, que a gente investe muito em pesquisa e desenvolvimento, e aí, por exemplo, um medicamento leva de 10 a 15 anos para ser, né, entre ser descoberto uma molécula e chegar na farmácia. A gente investe cerca de 1 bilhão de euros durante esse processo para que isso aconteça. E existe a indústria de genéricos, que está tudo bem, a gente convive junto e existe público para todo mundo, né? E o genérico, o medicamento já perdeu a patente, então, obviamente, ele consegue ser comercializado a um preço mais baixo. Então, existe um mito para algumas pessoas de que a indústria só quer ganhar dinheiro, mas olha todo esse processo que é feito, e novas moléculas não vão surgir se a gente só tiver um tipo de indústria, da mesma forma que a gente consegue democratizar o uso tendo todo mundo ali, todos os players jogando juntos. Então, acho que tem esse fator adicional que a gente também tem trabalhado de uma maneira reputacional. E aí, só para fechar talvez esse ponto, e a gente ficou muito feliz ontem, a gente descobriu que o nosso presidente aqui da Bayer na América Latina e da Pharma na América Latina e do Brasil ficou num ranking dos 100 CEOs mais transformadores do Brasil, que foi uma pesquisa feita por uma empresa chamada Horse, totalmente baseada em inteligência artificial, e aí que entra o nosso trabalho, e que usou como fonte matérias na imprensa e posts em redes sociais para elencar esses executivos, e considerou critérios como, óbvio, falar, né, de temas ligados à saúde, mas também levar temas de educação, levar temas de conhecimento, impactar, né, como discussões sobre impacto positivo na sociedade. E nesse ranking também ficou a nossa presidente aqui do Grupo Bayer no Brasil, a Malu Nassheimer, e o Adib Jacob. Então, de alguma forma, isso também nos mostra que o trabalho de comunicação que a gente está fazendo, aquele, né, trabalho que muitas vezes não é visto, né, o de bastidor, de preparação, de buscar temas, de entender a melhor forma, com quem falar, como falar, a gente está fazendo alguma coisa certa, né? Então, a gente ficou muito feliz nesse sentido também. Muito bem. Nós estamos conversando com as executivas da Bayer, a Aline Pazetny, que é gerente sênior de comunicação farmacêutica para o Brasil e América Latina, e a Lilian Torres, que é coordenadora de comunicação para as divisões Pharma e Consumer Health. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com a continuidade deste Comunicação SA. Até já. A Criação de Adão, uma das mais conhecidas obras de Michelangelo, traduz o peso das escolhas que nós, seres humanos, fazemos ao longo de nossa existência. Tocar ou não o dedo de Deus. A decisão de buscá-lo é inteiramente nossa. E a última falange do dedo de Adão, contraída, representa o livre-arbítrio, o peso e a importância das decisões que tomamos. Neste congresso da Mega Brasil, o tema central busca uma reflexão sobre os impactos e as consequências que os caminhos escolhidos pelas corporações trazem para a sociedade. A comunicação e o legado que as corporações deixam para o futuro do planeta e das novas gerações traduz o peso das decisões empresariais na condução de seus negócios. Elas, como organismos vivos, atuantes e influentes no tecido social, carregam sobre os ombros o peso da manutenção de um planeta saudável e a construção de um mundo mais justo em oportunidades e menos desigual em perspectivas. Convidamos você a pensar e refletir conosco caminhos que tragam perenidade, prosperidade e felicidade a toda forma de vida neste planeta. Nossas boas-vindas ao 26º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas.
ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe a Aline Pazetnik, que é gerente sênior de comunicação farmacêutica para Brasil e América Latina, e Lilian Torres, coordenadora de comunicação para as divisões Pharma e Consumer Health, executivas da Bayer, que estão aqui com a gente, para falar sobre os desafios e oportunidades para a comunicação corporativas, para a comunicação corporativa na área da saúde. Mas antes de retomar essa nossa conversa, eu quero deixar aqui uma dica para você que quer saber mais sobre o universo da comunicação corporativa, que siga os canais da Mega Brasil no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e também assine a nossa newsletter diária e gratuita, direto da redação. A assinatura é simples, basta acessar o portal da Mega Brasil, clicar sobre o banner da nossa newsletter, preencher os dados e enviar. E já no dia seguinte, você, como os quase 18 mil assinantes, passam a receber no seu e-mail os destaques do dia, os detalhes dos programas e eventos da Mega Brasil, direto da redação. Muito bem, eu vou colocar uma pergunta aqui que aí a gente decide quem começa a resposta, mas a gente vive num continente que é marcado por diferenças sociais, políticas, econômicas, muitas vezes profundas. E aí eu queria saber em que medida essa realidade impacta no estabelecimento de políticas de comunicação em torno de marcas globais, como é o caso da Bayer, e como estabelecer uma política de comunicação uniforme em um cenário tão diverso. Quem começa? Posso começar a Aline. Antes só dizer que eu estou entre esses 18 mil assinantes, tá? Muito obrigado. Bom, vamos lá. A gente sempre fala que, então, como que estamos hoje globalmente na Bayer? Existe, obviamente, né, o time global de comunicação e para cada negócio. Então, o time global de comunicação para Pharma, para Consumer, para Crop Science, por aí vai. E é definido um guidance, né? Então, todo mundo sabe de comunicação, sabe quais são os nossos drivers, para onde a gente está indo, quais são as marcas prioritárias. Isso para o negócio é algo global, né? Não tem como uma marca ser prioritária para um lado do planeta e não para outro. Pode até acontecer, mas via de regra não é o caso. E então existem esse guidance geral. O que acontece? A realidade da Europa não é a nossa, é o que você falou. E aí eu não estou nem falando só de desigualdade, estou falando inclusive de legislação, né? Então, na América Latina a gente não pode em nenhum país falar sobre marca, por exemplo, e as marcas comerciais. E a regra é diferente para cada país. Os tempos de aprovação dos medicamentos são diferentes, né? A gente sabe que, historicamente, normalmente, primeiras regiões a aprovarem são Europa, Estados Unidos. O Brasil tem se saído muito bem nesse sentido. 2 medicamentos nossos ali na área oncológica foram aprovados no Brasil, o segundo país a aprovar. Então, a gente tem sido protagonista nesse sentido, mas, via de regra, acaba sendo o primeiro nos outros países. O que significa que a comunicação para eles começou muito antes, né? Então, a preparação para o lançamento, como que os releases ou qualquer estratégia de comunicação que eles venham a fazer. Então, não dá para ser o one size fits all, né? A gente tem que respeitar os timings e as prioridades do negócio de cada região. Então, já aconteceu, por exemplo, e aí eu entendo, é uma dificuldade global, não é possível atender o planeta inteiro com uma única fórmula, mas já aconteceu, por exemplo, de ter um evento global, que é anual, né, enfim, reconhecido que para a América Latina era 2 horas da manhã. Desculpa, não tem o menor cabimento, né? Então, o que a gente faz? E é algo que a gente vem fazendo com mais frequência e vem ganhando espaço, porque os resultados vêm se mostrando muito mais eficazes quando a gente tropicaliza, não é um termo muito, muito bacana, mas quando a gente fala do momento da região e fala o que é importante para a região, não para a Bayer só, né? A gente fez um evento nosso com os mesmos moldes do evento global, mas trazendo executivos da América Latina, trazendo temas dentro do guarda-chuva de temas. Mas como que isso está aterrissando aqui? Quando que o medicamento vai chegar aqui? Como que isso vai beneficiar os nossos pacientes da América Latina? Qual a política de acesso diferente? Que não dá para cobrar a mesma coisa que a gente cobra
em outros países, né, desenvolvidos, de países em desenvolvimento, como a gente tem muitos aqui na América Latina. Então, a gente tem trabalhado muito, e aí entra muito o papel regional, mas muito local, e o Brasil é um país muito forte dentro da América Latina, junto com o México, da gente bater o pé e não faz sentido, né? Faz sentido ir de uma outra forma, e né, puxando até o gancho da Lilian, de uma forma personalizada e que atenda às necessidades do nosso público América Latina. Então, sim, a gente segue né, os guarda-chuvas, a gente está na mesma página falando sobre inovação, falando sobre oncologia, sobre saúde feminina, mas trazendo essa realidade para cá, né? Um tema muito importante aqui, por exemplo, contracepção. Aqui é uma realidade ainda muito triste, que existe uma alta taxa de gestações não planejadas, né? Então, a gente tem que trabalhar isso com um approach diferente, com um olhar muito mais local, né? E a gente tem ganhado espaço, porque a gente tem mostrado que, ao fazer dessa forma, os resultados para a reputação da Bayer são muito mais efetivos, né? Lilian, você quer complementar? Não, eu acho que a Aline trouxe super bem todos os pontos. Então, deixa eu aproveitar aqui e vou começar com a pergunta, vou dirigir primeiro à Lilian, e aproveitar a experiência de vocês na comunicação, em particular nessa visão, vamos abstrair um pouquinho do case Bayer e aproveitar esse conhecimento de vocês na área de saúde. E eu queria saber, a gente tem mais a aprender enquanto comunicação na área da saúde no Brasil? E a gente tem mais a aprender ou a oferecer para os nossos pares aqui latino-americanos, enfim, podemos até falar em termos globais. Como é que a gente está nessa fotografia da comunicação corporativa, especialmente na área de saúde? Marco, eu acredito que a gente ainda está numa jornada, né? Então, a sociedade ela vem se transformando, né, nos últimos anos, especialmente ali durante a pandemia. Então, a saúde teve um grande destaque, as pessoas começaram a olhar para a saúde como não se olhava antigamente, elas começaram a consumir de forma diferente, a olhar as campanhas publicitárias, a olhar com mais atenção todas as notícias, sejam elas ali na imprensa ou nas redes sociais, elas se atentaram o que era fake news, o que não era, tudo isso teve grande destaque nos últimos anos, né? Então, a comunicação, ela está passando por uma grande transformação, e um ponto que eu acredito muito é que nós, como profissionais de comunicação, a gente precisa parar e ouvir a sociedade. A gente precisa ter muita escuta ativa. A gente precisa entender esse consumidor, né? E lá no começo eu falei sobre falar a mesma língua que esse consumidor e esse paciente. Mas a gente só consegue fazer isso se a gente tiver muita escuta ativa. Então, para que a gente tenha, de fato, uma comunicação efetiva e afetiva, como a gente acaba falando na Bayer, a gente precisa escutar, e a partir dessa escuta ativa, a gente começa a elaborar planos, comunicações que façam sentido para o outro, porque não adianta a gente não ter a escuta ativa sem executar ela, né? Então, a gente vai trabalhar uma comunicação que faça sentido para o outro, e não só para a empresa, para você como pessoa, né? A gente precisa falar aquilo que o outro quer ouvir, que é o mais importante. E é a partir daí que a gente tem grandes resultados, de fato a gente colabora de uma forma muito genuína para a imagem e reputação daquele produto ou daquela companhia. Só complementando aqui, Marco, e quando a gente se coloca nesse papel de escuta, né, a gente sai do pedestal de uma marca de 150 anos, se é Bayer é bom só, né? Então, não, se é Bayer é bom, mas pode ser melhor se a gente está junto, né? Então, esse papel de vulnerabilidade, essa escuta, isso tem feito muito a diferença, e acho que acredito que um outro ponto também é a gente estar sempre atento ao que está acontecendo no mundo, né? E aqui em especial as redes sociais, né? Então, o que é tendência para
de ser falado agora, qual formato que eu quero falar com o jovem, qual formato mais adequado para eu chegar a esse público, né? Então, estar atento ao mundo, né? Um pouco disso, é olhar para fora, né? Do portão da Bayer, né? E isso requer tempo, isso requer planejamento, e nem sempre é automático. A gente tem que, muitas vezes, se forçar, né, no bom sentido, a ter essa prática. Exato, e ele ultrapassa só o setor de saúde. É algo que todos os setores podem fazer ali no dia a dia, todos os comunicadores podem fazer, parar para escutar mais, né? E ver se aquela comunicação está fazendo sentido. Essa comunicação está fazendo sentido para você ou está fazendo sentido para o outro, para a sociedade? Que no final do dia é onde a gente quer chegar. A gente quer falar diretamente com esse paciente, com esse consumidor, e empoderar ele de informações. Muito bem, nós estamos conversando com as executivas da Bayer, a Aline Pazetnik, que é gerente sênior de comunicação farmacêutica para Brasil e América Latina, e Lilian Torres, coordenadora de comunicação para as divisões Pharma e Consumer Health, também da Bayer, ambas da Bayer. A gente vai para um breve intervalo e voltamos em instantes com a última parte desse nosso encontro de hoje aqui no Comunicação SA. Até já! Eu nasci num pé de serra com um horizonte largo. Lá em casa, para onde eu olhasse, era céu. E já nasci cantando. Nem falar eu sabia, já cantava. Cresci assim, desavisada do mundo, sem saber que o amor era uma armadilha. Foi quando ele apareceu, eu era moça, acreditei, porque amava a minha voz. Me arrancou de casa, me jogou na bolé de um caminhão e viajou 2 dias e 2 noites sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia. Depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor. Mas havia grades deselegantes nas janelas. Quando chegava do trabalho, trazia algum presente na mão e dizia: canta. E eu cantava. Envaidecida. Mas ontem ele saiu e esqueceu a porta aberta. Eu nem sei onde vim parar. Hoje eu nasci. Hoje é a primeira vez que eu canto. Essa é uma história real. E quem vive são passarinhos das mais diversas espécies, que são sequestrados, traficados e escravizados no Brasil todos os dias. Apenas para correção. Não é casa, é gaiola. Não é amor, é cativeiro. E assim como sequestrar alguém, manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro é crime. Amar é libertar. Olá, estamos de volta com Comunicação SA, que hoje recebe a Aline Pazetnik, que é gerente sênior de comunicação farmacêutica para Brasil e América Latina, e Lilian Torres, coordenadora de comunicação para as divisões Pharma e Consumer Health, ambas executivas da Bayer, que estão aqui com a gente para compartilhar suas visões para os desafios e oportunidades para a comunicação corporativa nas áreas de saúde. Quando a gente fala de Bayer, a gente está falando de uma indústria do segmento químico-farmacêutico que tem interface com outras áreas da saúde. Portanto, ela tem aí uma percepção do potencial de desenvolvimento da comunicação nesta área, na área da saúde. Como é que vocês enxergam esses espaços de crescimento? Em que segmentos exatamente? Por exemplo, o segmento de hospitais, o hospitalar, como que é essa interação com esses diferentes setores de atividades dentro da área de saúde?
A gente está dentro da área de comunicação corporativa, a gente tem alguns públicos que a gente lida de forma primária e outros que a gente acaba dando muito mais um apoio para as áreas responsáveis por eles, vamos chamar assim. Então, quem fala muito com farmácia, quem fala muito com distribuidor, com os próprios médicos, são áreas específicas. A gente aporta valor ali em momentos mais estratégicos. Então, por exemplo, vai ter um evento junto com clientes e distribuidores. Então, a gente entra ali para apoiar. Então, como que a gente pode, né, enfim, oferecer conteúdos que façam sentido para eles? Será que faz sentido a gente falar um pouquinho sobre o uso de redes sociais, né? Best practices? Então, a gente atua ali de uma forma mais pontual. O que a gente acaba tendo uma atuação muito mais direta são os veículos de comunicação que falam, por exemplo, com farmacêuticos ou com distribuidores, ou com os próprios médicos, né, que têm veículos especializados. Principalmente, me vem muito agora à cabeça a oncologia, tem veículos específicos que falam com oncologistas. Aí a gente acaba tendo uma atuação mais direta. De qualquer forma, tudo que envolve reputação, né, pode para o bem e para o mal, a gente acaba tendo uma atuação mais direta ou mais indireta. Muito bem. Lilian? Na Consumer, eu acredito que funciona da mesma forma, né? Então, quando a gente olha para a Consumer, a gente atua ali nas farmácias, ou seja, a gente fala direto com os farmacêuticos. Então, hoje em dia, né, com a transformação do digital, a gente consegue chegar ali que não seja só um veículo de imprensa, porque a gente tem veículos que falam com esse farmacêutico, mas a gente também hoje tem redes sociais. Então, por exemplo, várias, se não todas, as grandes redes, digamos assim, eles têm redes sociais e a gente acaba tendo alguma interação ali com eles por meio dessas plataformas também. E a comunicação acaba, só para fechar, Marco, a comunicação, amarrar tudo isso, a gente acaba entrando como uma forma de acrescentar valor, um serviço, né, de parceria junto a esse stakeholder. Então, vamos falar um pouquinho sobre o best practice de redes sociais, né? Então, esse parceiro passa a ver a Bayer muito mais uma transação meramente comercial, mas como um parceiro de negócio, né, muito mais amplo. Então, a comunicação também é uma ferramenta nesse sentido, né, de business. Se eu puder só trazer como um exemplo, né, porque, logicamente, a gente tem as particularidades de cada um desses negócios de saúde. Consumer, a gente tem um pouco mais de liberdade para atuar nas nossas ações. Então, muitas vezes as comunicações, elas são 360. O que eu quero dizer com isso? Quando eu vou falar com a população do Nordeste sobre Redoxon, por exemplo. Então, eu não falo sozinha, só como área de comunicação. Eu aviso o comercial, eu falo com o trade. O que isso quer dizer? Que eles vão ativar os clientes dessas regiões para que a gente possa ter uma ação casada, né? Então, principalmente em consumo, a gente tem essa flexibilidade, essa liberdade, e isso tem gerado grandes resultados para a comunicação e principalmente para o negócio, em questão de vendas, né? Então, a gente tem que sair um pouco da caixa e olhar não só o que a comunicação... a comunicação faz press release, faz ação no digital, etc, etc. Não, a gente pode fazer mais do que isso. A gente pode unir outras áreas e com um objetivo único, né? Que é levar a informação para esse cliente, para esse consumidor, paciente. É o que a gente fala aqui, do foco no negócio, né? Mas eu queria aproveitar, Exato. então, todo esse contexto que a gente está falando e uma ponderação que eu queria fazer com vocês, porque a sociedade, cada vez mais, de um modo geral, ela é movida por causas e propósitos, e isso muitas vezes influencia na sua relação de consumo com as suas escolhas, né? Na área de saúde, isso funciona da mesma forma? Ela é afetada por esse fenômeno? E se sim, como que ela se posiciona e se relaciona em relação a esse fenômeno
dessa sociedade que, como eu disse, cada vez mais movida por causas, propósitos. Às vezes ela troca de marca porque a postura daquela determinada marca não bate com seu entendimento de mundo. Como é que isso funciona na área da saúde? Eu vou trazer um pouco aqui da experiência de consumer. Como eu falei, a sociedade vem passando por uma transformação e as pessoas elas estão olhando mais para as empresas, para marcas que de fato entregam um propósito. E não só propósito, empresas que estão ligadas a questões sustentáveis, de inclusão, equidade e diversidade. Então, de fato, a sociedade está mais atenta para isso. Então, a comunicação ela ganha um grande destaque aí, porque a gente passa a construir e manter a imagem e reputação de uma forma muito genuína. Ou seja, a gente escuta, de novo, a gente escuta esse consumidor, a gente escuta a sociedade sobre essas questões, o propósito. E é assim que a gente vai se conectar com esses pacientes e consumidores. Já existem hoje, Marco, diversas pesquisas que mostram o quanto que esses consumidores, eles compram um produto, uma marca, fazem esse consumo baseado no propósito, nos valores daquela companhia, né? E isso, como consequência, gera ali uma boa imagem e reputação que parece que não, mas está ligado com questões financeiras, né? Porque se a gente tem se a gente tem uma boa imagem e reputação, venda de produto, a gente tem questões como, por exemplo, bolsa de valores, né? A gente faz com que isso cresça também. Então parece que não, mas está tudo interligado e trabalhar a propósito, a questão de valores, para a gente é muito importante, e a comunicação ganha um grande destaque aí. E aí só é importante quando a gente fala de Bayer, a gente fala de uma marca que vai muito além da saúde, né? Então a gente fala do grupo Bayer, tem os outros negócios e a própria marca corporativa. A gente tem um posicionamento muito firme, muito aberto em relação a diversos temas, como, por exemplo, a Lilian falou de igualdade, equidade e diversidade, né? É um tema levado muito a sério realmente pela companhia. A gente tem metas globais, inclusive, nesse sentido. E a gente teve até um caso de uma questão ali, de um vídeo nas redes sociais que a gente começou a ser questionado por que a gente estava usando uma determinada pessoa para fazer a campanha. A gente bateu o pé, defendeu, vamos usar, estamos usando. E a sociedade começou, foi muito legal, porque quando alguns detratores começaram a questionar, por que vocês estão usando, né, esse e tal, os próprios seguidores começaram a defender a Bayer por estar usando ou ter escolhido aquela pessoa para fazer, né, determinada campanha. Isso também nos deu ainda mais seguidores no Instagram por consequência, né? Então, acho que é importante a gente destacar que não é só ter um posicionamento, mas é bancar esse posicionamento, né? E com certeza isso traz uma questão reputacional e um desejo não só de comprar produtos, mas também, por exemplo, de trabalhar na Bayer, né? Posso estar com um número muito defasado, mas num dos últimos programas de estágio, a gente estava falando assim de mais de 10 mil pessoas inscritas. É muita gente, né? E a gente está falando de uma marca mais de 150 anos, com slogan de mais de 100 anos e que está atraindo muito um público jovem, né? Então, e é um público que, por essência, acaba sendo mais ligado a essas questões muitas vezes, tendo essa criticidade mais aflorada. Então, é muito essa questão, né? E especificamente para a saúde, claro, tem questões ali que envolvem, mas para o caso da Bayer, eu vejo muito mais algo maior do que só para um negócio ou outro, sabe? E a gente passa a construir confiança e lealdade dos nossos principais stakeholders. E aqui a gente extrapola o consumidor, o paciente. Aqui a gente está falando de todos os stakeholders mesmo. E um deles, lógico, que são os colaboradores e até aqueles possíveis
candidatos a serem colaboradores da Bayer um dia. A gente está caminhando para o final do nosso encontro de hoje. Eu queria aproveitar e estender um pouco essa pauta que a gente está falando agora sobre os propósitos, enfim, e falar um pouco de uma pauta ambiental que tem ganhado musculatura nos últimos anos, não só entre governos e institutos de pesquisa, mas, sobretudo, as empresas cada vez mais engajadas quando a gente fala de meio ambiente, de energia limpa e sustentável, falamos de economia circular também, que são temas cada vez mais presentes nessa relação das empresas com a sociedade. É, Como que essas pautas vêm permeando a comunicação nas áreas da saúde e como que vocês enxergam a evolução do nosso setor, ou deste setor de vocês, na Agenda 2030 para um desenvolvimento sustentável? Como que vocês enxergam isso? Bom, o ESG, né, é um termo bastante já conhecido e dentro da Bayer não é diferente. A gente tem dentro, né, diversas vertentes que o ESG permite, tem ambiental, com certeza que você trouxe, onde dentro do nosso grupo, a divisão Crop Science tem projetos muito impactantes, no Brasil, inclusive, como pioneiro, e tem também, na parte da saúde, muito ligada à questão do social, né? Então, como que a gente, dentro de um segmento de pesquisa, de medicamentos de inovação, consegue fazer com que esse acesso a esse medicamento seja mais amplo, por exemplo, dentro da América Latina, né? Então, eu posso dizer que existem medicamentos da Bayer onde na América Latina o preço é o mais baixo do mundo, né? Essa é uma forma. Uma outra forma que a gente vem atuando também bastante forte é via acesso público. Então, 75% da população hoje do Brasil não tem plano de saúde, ou seja, é tratada pelo SUS. Como é que a gente aumenta ou faz projetos para que a gente tenha mais medicamentos inovadores incorporados dentro do Sistema Único de Saúde, né? Então, a gente tem essas duas frentes muito fortes como atuação ali, e globalmente também a gente tem projetos, por exemplo, de impacto em redução de gestações não planejadas, né? A gente está construindo, deve terminar esse ano, uma fábrica na Costa Rica, aqui na América Latina, para a fabricação de DIUs hormonais que vão ser ali distribuídos para países de baixa renda, exatamente para a gente minimizar esse impacto de gestações não planejadas. Então, na área da saúde, pelo menos dentro, né, do que a gente está ali de América Latina, principalmente, a gente atua muito dessa forma. E acesso, ela é uma pauta, inclusive para consumer, né? Então, o que muita gente não sabe hoje é que quando a gente fala de medicamentos isentos de prescrição, a gente está falando de produtos para autocuidado. O que é autocuidado, né? É você empoderar esse consumidor para que ele se conheça, entenda o seu corpo e faça o consumo consciente de um determinado medicamento. Então, promover essa educação ao autocuidado é muito importante. É tão importante que o ILAR, que é a Associação da América Latina para Autocuidado, fez uma pesquisa alguns anos atrás que identificou algumas não doenças, mas algumas condições que levavam a população, a fazer um consumo excessivo do hospital, do pronto-socorro. E isso, o que muita gente não sabe, é que sobrecarrega os hospitais, né? Então, o que acontece? Se 50% dessas causas fossem solucionadas com o autocuidado, que vai além, né, do consumo de medicamentos isentos de prescrição, mas também uma boa qualidade de vida, alimentação, etc., a gente teria uma economia de mais de 5 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? Então, quando a gente fala de autocuidado, muita gente pensa só numa questão de consumo, de qualidade de vida, mas vai além disso, é de você se cuidar, ter mais qualidade de vida, porque no final ela aumenta a longevidade da população e permite que a gente tenha sistemas de saúde mais
sustentáveis. Então, sim, o acesso ele também vai para um outro caminho que é muito interessante, que poucas pessoas falam sobre isso. Muito bem, chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Eu quero agradecer a presença da Aline Pazetni, que é gerente sênior de comunicação farmacêutica para Brasil e América Latina, e a Lilian Torres, coordenadora de comunicação para as divisões Pharma e Consumer Health. Ambas são executivas da Bayer e estiveram aqui para falar sobre os desafios e oportunidades para a comunicação corporativa nas áreas de saúde. Aline, muito obrigado por você participar desta edição do Comunicação SA. Eu que agradeço o convite, obrigada. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer aí um pouquinho, bater um papo, e se precisar, estamos aqui. Lilian, muito obrigado também por você estar conosco no programa de hoje. Obrigada, Marco, pelo convite. Foi uma honra estar aqui. Eu vou falar em nome da Aline, inclusive, se alguém quiser entrar em contato com a gente, trocar figurinhas, porque é muito assunto, né? São várias ações que a gente tem feito nos últimos anos e que, com certeza, a gente pode trocar muitas figurinhas para beneficiar a todos. Sem dúvida, esse tema é um tema apaixonante. A comunicação em si mas especialmente a comunicação na área da saúde, e isso nos remete ao início da nossa conversa, quando falávamos dos desafios, pelo simples fato de ser uma área não só que lida com a vida, né, com a qualidade de vida das pessoas, mas por ser uma área que tem lá suas dificuldades de regulamentação, e isso impõe um desafio maior ainda para o comunicador. Muito obrigado a vocês duas por estarem aqui conosco no Comunicação SA. Obrigado a você também, que nos acompanhou até aqui. Na semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá!